A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, você, sua casa e sua família. Graças a Deus, hoje é uma noite de sábado. Graças a Deus eu estou aqui cumprindo o propósito do Senhor. Como vocês sabem, este propósito é de 7 anos. 7 anos orando para o povo de Deus. Orando pela minha vida, pela minha casa, minha família. E Deus disse para mim: quero você 7 anos no monte orando para o meu povo. Eita glória a Deus! Hoje a presença de Deus aqui está muito forte. Quando eu cheguei aqui, eu já senti a presença de anjos do Senhor. Porque toda vez que eu chego aqui, eu tenho a certeza que os anjos do Senhor já estão aqui comigo. Sobe comigo neste monte, está aqui ao meu redor, me guardando e me protegendo. Porque este propósito não veio de mim, este propósito veio do Senhor. Quando o Senhor disse para estar no monte 7 anos, a minha resposta foi: eis-me aqui, Senhor. Senhor Jesus, eu sou um vaso em tuas mãos. Faça de mim, Senhor, um vaso em tuas mãos. Que se cumpra a tua vontade, não a minha. Eu sou apenas um instrumento para ser usado pelo Senhor. Eu quero ser sempre um vaso para ser usado nas mãos do Senhor. Então, graças a Deus, mais uma vez estou aqui. Estou muito feliz com o Senhor. Estou muito feliz por quê? Porque as minhas orações, ela tem chamado a atenção de Deus. As minhas orações, ela tem chegado até o céu. A minha oração, elas têm chegado até o trono do Senhor. E as minhas orações têm chegado até o Senhor Jesus. E a minha oração, ela está fazendo efeito por quê? Porque este propósito não é meu, este propósito é do Senhor. O Senhor disse: orai para o meu povo. Quero você 7 anos clamando, orando para o meu povo. E aqui eu estou mais uma vez. E graças a Deus, muitas pessoas estão me ligando. Hoje mesmo pessoas me enviaram mensagem, áudio, me ligaram, dizendo: pastor Jarene, eu vou enviar para você vídeos, eu vou gravar um vídeo de testemunho. O milagre que Deus tem feito em minha vida. Deus, do dia que o Senhor orou pela minha vida, pela minha família. Deus, do dia que eu pedi ao Senhor que colocasse o meu nome neste livro de orações, o nome da minha família, a minha vida se transformou. Graças a Deus eu estou muito feliz, porque já está caminhando para 1000 nomes. Você imaginou o que é 1000 nomes de pessoas? Quando estava em 200 nomes, eu já estava muito feliz. Chegou a 300, a 500, 700, 800, 900. Está caminhando para 1000 nomes de pessoas. Então são pessoas que estão sendo abençoadas. E Deus está tocando pessoas de vários lugares do país, vários lugares do mundo, vários países. O meu vídeo de pregação está chegando, o canal do meu YouTube. Então você que me acompanha no canal do YouTube, está escrito embaixo aí, você pode olhar, está escrito inscreva-se. Então você se inscreva-se. Quando você clicar em inscrever, vai aparecer em cima assim, todos os vídeos. Você clica em cima de todos, está embaixo aí, ó. Você clica em cima de todos. Quando você clicar em cima de todos, vai aparecer um sininho. Você clica em cima do sininho, que cada vez que eu postar um vídeo, vai dar sinal aí no seu celular. É só vídeo de pregações, só vídeo eu pregando a verdade, o evangelho do Senhor. Porque aqui eu só prego a verdade. Aqui eu não falo de placa de igreja. Aqui eu não falo de mim. Eu só falo do evangelho do Senhor. A palavra de Deus. Jesus diz: conhecereis a verdade. Então é isso que eu quero passar para você. O conhecimento da palavra. O conhecimento da verdade. O verdadeiro evangelho do Senhor. Porque o que vai te libertar é o conhecimento da palavra. Então tem que ser o verdadeiro evangelho. O que eu estou passando para você? Aquilo que Deus coloca no meu coração, aquilo que Deus manda eu falar, não aquilo que eu quero. Eu estou passando para você, não é aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa de ouvir.
Então o que nós precisamos de ouvir? É o conhecimento, a verdade, a palavra. Então tudo que eu quero passar para você é a verdade, o verdadeiro evangelho. Quantas pessoas que estão precisando do conhecimento da palavra, e muitas das vezes elas ouvem pregações de engano, pessoas passando o engano para elas. Pessoas talvez não estão pregando o evangelho, tem pessoas que estão usando o evangelho. Então quando a pessoa, ele usa o evangelho, ele não vai passar a verdade para você, ele vai passar aquilo que ele quer. E aqui eu não estou com essa intenção, porque foi Deus que mandou eu fazer. Aqui eu não falo o nome de placa de igreja, eu não falo de mim, eu falo do evangelho, da verdade, do evangelho de Jesus Cristo. Então tudo que eu quero é que você se liberte, que você conheça o caminho da salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Foi isso que Jesus disse. Então qual é o caminho de Jesus? É a verdade, é o verdadeiro evangelho. Porque se você não conhecer a verdade, você não vai conhecer o caminho de Jesus. Quando Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Então você tem que conhecer a palavra, você tem que conhecer o verdadeiro evangelho, para você chegar até o céu, para você alcançar a sua salvação. Porque se você não conhecer o verdadeiro conhecimento, você não vai se libertar. E se você não se libertar, você não chega até a glória de Deus. Para você chegar à glória de Deus, você tem que se libertar dos enganos. Então quando Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é para te libertar das mentiras, para te libertar dos enganos, para te libertar das falsas profecias, para te libertar das falsas revelações. Quando um varão de guerra chegar perto de você, uma varoa, chegar perto de você e te passar uma revelação, quando você conhece a palavra, quando você está na unção, Deus vai falar com você, se aquela revelação está vindo de Deus ou não. Então é por isso que Deus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem que estar conhecendo, ter o conhecimento da palavra, senão você vai viver no engano e achar que está vivendo a verdade. Então, meu amado irmão, tudo que você tem que ter, preste atenção, que hoje eu estou inspirado. Deus me tocou e falou: prega a verdade para o meu povo. Então preste atenção o que eu estou falando, o que eu estou pregando aqui hoje, porque eu estou inspirado. Eu quero que esta palavra entre no seu coração. Muitas pessoas, preste atenção, muitas pessoas dizem assim: eu tenho fé, glória a Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu creio, oh glória a Deus, que a pessoa crê. Mas uma coisa, meu amado, a palavra-chave para você vencer são 3 coisas. Preste atenção, meu irmão. São 3 coisas que você tem que saber para você receber sua bênção, para você receber a sua vitória, para você alcançar a sua salvação. São 3 coisas que tem que andar juntos. É fé, preste atenção, é a fé, é você crer e você ter atitude. Porque se você não tiver atitude, você vai falar para você mesmo que tem fé, você vai dizer para você mesmo que crê, mas você não tem atitude. Mas pastor Jarene, que atitude é esta? É a atitude de colocar as palavras que você lê na Bíblia, colocar em prática. Você viver aquilo que você prega. Você tem que viver aquilo que você está lendo na Bíblia. Então isso é atitude. Quando você vive aquilo que você está lendo, quando você vive aquilo que você prega, quando você lê a Bíblia, você vai viver aquilo que você está lendo. Você vai viver aquilo que você está pregando. Senão não vai fazer efeito. Você vai ficar falando para você mesmo que tem fé. Você vai dizer para você mesmo que crê. Mas você não vai ter atitude. Então a atitude é de viver aquilo que você prega e viver aquilo que você está lendo na Bíblia. A Bíblia são para nós, para a gente viver aquilo que está ali. Então tudo que você lê, você tem que viver. Você tem que ler alguma coisa que é um exemplo, uma prostituição, você viver na mentira, no pecado, na falsidade. Você tem que ler a Bíblia e você tem que tirar do seu coração as mágoas. A mágoa leva você para o inferno.
E a palavra de Deus nos ensina muito bem sobre mágoa, sobre a mentira, sobre o engano, sobre a falsidade. Então você tem que ler e viver. Isso é atitude. Você tem que tomar atitude. Porque tem muitas pessoas, preste atenção, tem pessoas que é do mundo, tem pessoas que não é crente e tem mais atitude do que muitos certos crentes. Tem muitas pessoas que têm atitude, elas partem para cima. E tem pessoas que se diz crente, que tem desânimo até para ir na igreja, até para buscar Deus. Quando um servo de Deus, um profeta, passa para ela o que ela tem que fazer, ela não tem atitude para fazer aquilo que o profeta manda, aquilo que o servo manda, que o pastor manda, que um obreiro manda. Ela não tem atitude, ela não levanta, não tem coragem, atitude de sair de casa e ir para a igreja buscar a presença do Senhor. Então isso são atitude, mas enquanto você não tiver atitude, você vai dizer para você mesmo: não, eu tenho fé, eu creio, mas cadê a atitude de buscar o Senhor? A fé é você buscar aquele que vai te abençoar. Você crê, é você crer naquele que vai te dar a vitória. A fé, preste atenção, a fé é você crer naquilo que você não está vendo. A fé é você chamar a existência aonde ela não existe. Assim como Deus fez com o profeta Ezequiel. Levou ele naquele vale de ossos secos e ali não tinha nada, só tinha ossos. Um lugar deserto, cheio de ossos. E ele chegou e mandou o profeta: profetiza sobre esses ossos. Então isso é a fé. Ali não tinha nada. Eu tenho certeza que o profeta olhou para aqueles ossos e nos olhos físicos, ele olhou e falou: não tem jeito, como que esses ossos vão viver? Mas o Senhor disse: profetiza. Então a fé, meus amados irmãos, é você profetizar em cima de coisas que você olha, os olhos físicos não tem jeito, mas você profetiza e chama a existência aonde não tem jeito, aonde não existe. Então isso são fé, você ter fé, você crer, mas você não pode colocar só para você. Você tem que ter atitude, colocar para fora, viver, correr atrás, evangelizar. Você que é um servo de Deus, que é um pastor, que é um missionário, que é um obreiro, seja um bispo, um apóstolo, você tem que ir atrás das pessoas. Não é só ficar dentro da igreja esperando as pessoas virem. Você tem que ir atrás, saber o que está acontecendo. Quantas pessoas que estão sofrendo, e tem pessoas, tem pastor, bispo, missionário, apóstolo, está dentro da igreja, nem visita, vai nas casas, não sabe o sofrimento das pessoas. Então isso é atitude. Você diz: eu tenho fé, eu creio, mas você não tem atitude. Então essa fé, crer, só vai servir para você. Você está falando, é só com você. Você não coloca em prática. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que não era crente e hoje tem o nome dele na Bíblia, que é um homem que recebeu um milagre muito forte. Eu vou falar para você sobre a vida de Naamã. Naamã era um guerreiro, era um homem bruto, era um homem arrogante, era um homem orgulhoso. E olha só o que aconteceu com Naamã. Naamã, olha só, a menina que ele trouxe de Israel, estava na casa dele, trabalhando para a esposa dele como escrava. Então a menina falou para a esposa, e a esposa passou para Naamã. A menina disse: lá na minha terra, lá em Israel, lá em Samaria, tem um profeta. Se o meu dono, que era o Naamã, for até esse profeta, ele vai ser curado. Então o que é isso? É atitude. Então Naamã estava ali. Naamã não era um crente para buscando a Deus, não, era um guerreiro. Só pensava em matar, só pensava em guerras. Então olha só, o que Naamã teve? Naamã teve atitude. Um homem que não era crente teve uma atitude. Então são coisas que muitos crentes não têm. Então chega de ser um crente derrotado por falta de atitude. Então você tem que buscar o Senhor. Eu mando uma mensagem, falo para você, me envia o seu nome. Quem está precisando de oração, quem está precisando de uma cura, de uma libertação, me envia o seu nome, que eu estarei colocando no livro de orações. E tem pessoas que nem assim não têm a atitude de me enviar o nome, de eu estar aqui nesses 7 anos, todos os dias orando por vocês. Então olha só a história de Naamã. Naamã, ele teve atitude de ir até lá em Israel, de procurar esse profeta.
Então ele foi, teve a atitude, procurou, foi lá o que a menina disse, ele foi atrás e não era perto, é muito longe, da Síria até Samaria, é distância muitos quilômetros. Se eu não me engano é 750 quilômetros, eu vou conferir na Bíblia, mas me parece que é 750 quilômetros, da Síria até Samaria, em Israel, e ele foi, e não foi de carrão não, como as pessoas andam hoje. Tem vezes que a pessoa hoje tem preguiça de andar até de carro, mas Naamã teve atitude nos seus cavalos, e foi aquela distância, me parece que é 750 quilômetros, e ele foi, imagina quantos dias que ele andou, mas ele foi, ele teve atitude, e olha só, ele chegou, ouviu, rapaz, olha só o que o profeta disse para ele, nem foi até onde ele estava, enviou um mensageiro, e disse para ele, vai até o Rio Jordão, e mergulha lá 7 vezes, e você ficará curado. Naquela hora, Naamã, ele se irritou porque ele achou que ia ser recebido com glórias, com honras, como ele era recebido lá na terra dele, lá na Síria. Mas ele não foi não, quando o homem de Deus, ele só fala, faz isso, o profeta faz, vá que você vai ser curado. Então como o servo dele disse para ele, que ele ficou irritado, o servo disse para ele, meu pai, se o profeta mandasse o senhor fazer coisas mais difíceis, o senhor não faria? Então o que custa o senhor ir no Rio Jordão e mergulhar lá 7 vezes? Então ele foi no Rio Jordão. Quando ele mergulhou, ele não mergulhou uma vez, presta atenção, que isso aí também é forte, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que querem a bênção, ele quer uma oração, ele quer orar uma vez, ele quer ser abençoado, e não é assim que funciona. Deus gosta é daquela pessoa que permanece na fé, permanece crendo, permanece em oração, permanece buscando. Então Naamã, ele mergulhou ali uma vez, mergulhou 2, mergulhou 3, mergulhou 4, mergulhou 5, mergulhou 6 vezes, e ele levantou nas 6 vezes. Preste atenção, a 6ª vez que ele levantou, são o que acontece com muitas pessoas hoje. Pessoas que estão próximo a colocar a mão na sua vitória, está próximo a colocar a mão na sua bênção, e a pessoa desiste. Eu já orei tanto tempo eu orei e não está acontecendo nada. Talvez você está chegando na sua vitória, talvez você está chegando na sua bênção, e você para de orar. Está na hora de Deus te entregar a sua bênção, está na hora de Deus entregar a sua vitória, e você para. Olha o que aconteceu com Naamã, ele mergulhou a 6ª vez e levantou, ele continuava cheio de lepra. Preste atenção para você entender o que é você estar na presença de Deus e o que é você permanecer. Vencedor não é aquele que só está, vencedor é aquele que permanece. O que permanece buscando, o que permanece na presença de Deus, o que permanece obedecendo a palavra de Deus, esse é que é o vencedor. Porque está na presença de Deus, muitas pessoas que estão no mundo hoje, um dia ele estava na presença de Deus. E por que ele está no mundo? Por que ele abandonou a Deus? Por que ele saiu da presença de Deus? Porque um dia ele estava, mas ele não permaneceu. Então o vencedor é aquele que permanece. Você acha que a sua salvação é só você estar buscando, estar ali na presença? A sua salvação, meu irmão, é quando você permanece. Permaneça na presença, permaneça com seu coração limpo, permaneça buscando a Deus, que você vai alcançar a sua salvação. Porque quando você partir dessa terra, você tem que estar na presença de Deus. Você estava permanecendo, quando você partiu, você estava, então você vai para a glória de Deus. Então o vencedor não é só estar na presença de Deus, o vencedor é você permanecer. Tudo que você vai fazer, você só vence quando você permanece. Então assim aconteceu com Naamã. Olha só, a 6ª vez ele mergulhou naquele rio Jordão, ele levantou. Eu imagino que ele olhou para a pele dele e disse, a 6ª vez não está acontecendo nada. Só que o profeta não mandou ele mergulhar 6. O profeta mandou ele mergulhar 7 vezes. Então quando Naamã, ele mergulhou as 7 vezes, eita aleluia, que presença é essa, Senhor?
Então quando ele mergulhou as 7 vezes, que ele levantou, oh, aleluia, a palavra de Deus diz que a pele dele levantou transformada como a pele de um menino. A pele dele se transformou como a pele de uma criança. Mas foi nas 7 vezes. Quantas vezes que pessoas querem fazer uma oração, 2 ou 3 orações, e falam assim, não aconteceu nada, eu não vou orar mais, eu não vou buscar mais. Mas Naamã, ele mergulhou 7 vezes. Não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, 5 e 6, foi 7 vezes. Nas 7 vezes, ele foi curado. E é assim que você tem que ser, meu irmão. Eu estou aqui para passar a verdade para você. Eu estou aqui para passar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da salvação. Jesus, quando disse, ide e pregai, Jesus não estava dizendo, não estava falando de riquezas. Muitas das vezes as pessoas estão atrás de riquezas. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus. Tudo que Deus quer é que você busque primeiro o reino de Deus. Você vai alcançar a sua vitória, é claro. Você vai prosperar. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Mas você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Você tem que buscar primeiro o dono da bênção. Não é a bênção na frente do dono. Tem pessoas que querem buscar só bênção. Tem pessoas que estão atrás só de revelação. Só está atrás de profecia, de revelação, de bênção e de vitória. Mas você tem que buscar primeiro, é o dono da bênção. É aquele que vai te dar a vitória. É aquele que vai te salvar. É aquele que vai te levar para a glória de Deus. Então o seu foco tem que estar primeiro no Senhor Jesus. Tem que estar primeiro no dono da bênção. E sempre você tem que ler a palavra de Deus. Sempre você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Senão você vai receber muitos enganos, muitas mentiras, muitas coisas, muitos objetos, muitas coisas que passam para você e você garra com aquele objeto. É idolatria. Então o nosso foco é Jesus. Não é objetos, não é pedaço de pau, nada. O nosso foco é Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então você não pode se agarrar em coisas que não é o Senhor. Você tem que estar focado em Jesus. Por que Pedro, ele se afundou nas águas? Preste atenção, leia a palavra. Por que Pedro se afundou nas águas? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Se ele não tira os olhos de Jesus, ele tinha caminhado, descido do barco, caminhado sobre as águas até Jesus. E tinha ido lá e abraçado Jesus. Mas como ele começou, Jesus disse para ele, vem. E ele foi, começou a caminhar sobre as águas. Mas ele olhou de lado o vento, a tempestade, que hoje significa o quê? A fofoca, a mentira, a falsidade. O que o irmão está falando de você? O que o irmão está olhando em você? E você tira o foco de Jesus. Aí você se afunda. Então Pedro, se ele não tivesse tirado o foco de Jesus, ele tinha caminhado sobre as águas até Jesus. Mas ele se afundou e Jesus veio com toda a sua misericórdia. E o que Jesus disse para ele? Pegou na mão dele, é claro. Jesus, com toda a sua bondade, com a sua misericórdia, pegou na mão de Pedro e puxou, tirou ele estava se afundando. E disse para ele, homem de pouca fé. Olha só, o que é a fé? A fé é você estar focado em Jesus, mas você olhar dos lados, o que as pessoas falam, se agarrar em objetos. Jesus está dizendo para você, homem de pouca fé, mulher de pouca fé, porque você está tirando o foco de Jesus. Então Jesus disse para Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então por que você ainda duvida do poder de Deus? Por que você duvida de Jesus? Será que Jesus não é o suficiente para você? Você tem que agarrar em outras coisas? Jesus não é o suficiente para você? Porque para mim Ele é suficiente, porque eu adoro somente o Senhor. O meu foco é somente o Senhor Jesus, porque não há outro Deus para mim, a não ser o Senhor Jesus. O meu foco é Ele. E será que Jesus não é o suficiente para você? Jesus está dizendo, vem filho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então por que você vai ficar se agarrando em outras coisas? Por que você vai ficar olhando as tempestades? Por que você vai ficar olhando os ventos?
do lado, olha para a direita, olha para a esquerda. Foca em Jesus, que você será um vencedor. Então o que você está passando? Oh, meu irmão, não se preocupe, apenas crê, foca em Jesus. Não olhe o que as pessoas falam, foca em Jesus. Não olhe o que as pessoas dizem de você, foca em Jesus. Não olhe o que as pessoas estão falando de você, foca no Senhor Jesus. Porque Ele está dizendo, eu sou o caminho. O Jesus, Ele é o nosso caminho, Jesus é a nossa luz. Então nós temos que focar somente nele. E para de ficar agarrado em objetos, idolatrias. Para de ficar, pelo amor de Deus, nessa idolatria. Você fica idolatrando as coisas que não é de Deus. Senhor Jesus fica triste quando você agarra em objetos e fica orando com aquele objeto na mão e achando que aquele objeto ele vai fazer alguma coisa em sua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então foca no Senhor. Muitas das vezes a pessoa, essa semana mesmo eu ouvi uma coisa muito linda, a mulher me dizendo, pastor Jarendo, eu estou amando os vídeos de pregação do Senhor, porque o Senhor só prega a verdade. Falei, louvado seja Deus, minha irmã, porque isso é o que Deus manda, não só a mim, mas para todos. Sempre aquele que recebeu a unção para pregar a palavra de Deus, para pregar o verdadeiro evangelho do Senhor. O Senhor quer que pregue a verdade. Então o que eu estou fazendo? Eu estou lançando a minha semente. Eu estou lançando aqueles talentos que o Senhor me deu. Então eu nunca vou jogar a minha semente. Preste atenção. Olha o que Deus colocou no meu coração. Eu nunca vou jogar a minha semente pelos caminhos. Eu nunca vou jogar a semente que Deus me deu entre os espinhos. Eu nunca vou jogar a semente que Deus me deu no meio das pedras. Eu vou jogar a minha semente em terra fértil, porque ali ela vai brotar, vai crescer e vai dar frutos. Porque nós temos que agradar, não é o homem, nós temos que agradar o Senhor. A palavra, ela é do Senhor, não é do homem. Então a minha semente, que é a semente, que é os talentos que Deus me deu, sempre eu vou lançar ela na terra fértil. É o que é? É levar a palavra, levar o conhecimento da palavra. E as pessoas que pregam engano, eles estão jogando a semente pelos caminhos. As pessoas que pregam a mentira, ele está jogando a semente entre os espinhos. As pessoas que pregam a falsidade, pregam objetos, prega a idolatria, ele está jogando a semente entre as pedras, dos pedregulhos. Isso que é a semente do engano. Você joga entre os caminhos, entre os espinhos, entre as pedras, que são você pregar a mentira, pregar o engano, pregar a falsidade, pregar aquilo que Deus não está mandando. Isso são semente, talentos jogado pelos caminhos, jogado entre os espinhos e jogado entre as pedras. Não vai dar fruto, porque vai morrer a palavra, ela vai morrer. Por quê? Porque você está lançando aquilo que Deus te deu entre os espinhos, pelo caminho e entre as pedras. E o que é a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho? É o talento que você semeia em terra fértil. E ali ela vai nascer, vai brotar, vai crescer e vai dar frutos. Qual é o fruto? O conhecimento da palavra vai alcançar as pessoas. E aquelas pessoas vão aprender o verdadeiro evangelho e também vai pregar, vai passar para outras pessoas. E nós vamos alcançar o mundo com a verdade. Chega de pregar engano, chega de ficar pregando mentiras. Até quando? Até quando que você vai ficar brincando com a igreja de Jesus Cristo? Jesus, Ele colocou você para pregar o verdadeiro evangelho. Então para de fazer da igreja de Jesus uma empresa. Para de fazer do altar um lugar de show, um palco de show. O altar não é palco para fazer show. A igreja não é uma empresa. Jesus não te deu uma empresa, Ele te deu uma igreja para levar o evangelho, para pregar a verdade. Então até quando que as igrejas, não é todas, tem muitas igrejas que pregam a verdade, glória a Deus, mas até quando que tem muitas igrejas pregando o engano, pregando a mentira, passando aquilo para as ovelhas, coisas que não existem, que Deus já tirou, que Deus já cancelou, Deus já tirou. Jesus, Ele veio, Ele rasgou o véu, quantas coisas que Ele tirou, e você continua pregando.
Até quando que você vai fazer do altar do Senhor um palco de show? Até quando que você vai fazer da igreja do Senhor Jesus uma empresa? Até quando? Jesus está triste, Jesus fica triste, porque não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente leve o verdadeiro evangelho, o conhecimento da palavra, para que as pessoas venham ser abençoadas, venham ser libertas, em nome de Jesus. O verdadeiro evangelho é o evangelho da salvação, porque quando a pessoa passa a conhecer a palavra, o evangelho, é a hora que a pessoa se liberta, é a hora que a pessoa vai ser salva. A libertação, ela está no conhecimento da palavra. Então todas as igrejas têm que ter estudo bíblico, tem que ter escola dominical, tem que ter estudo, porque se não tiver estudo bíblico, as pessoas não vão aprender a palavra, as pessoas só vão ficar ali anos e anos e não vai conhecer a palavra, conhecer o verdadeiro evangelho. Então as igrejas têm que ter o estudo bíblico para as ovelhas, para as pessoas, para os membros visitantes, para que elas venham aprender, conhecer o verdadeiro evangelho. O conhecimento da Bíblia, da palavra, é que vai libertar as pessoas. Porque quando elas passam a conhecer a palavra de Deus, o conhecimento da palavra, o coração dela vai limpando. Ela vai vendo na Bíblia coisas que ela fazia que não pode fazer. Pecados, talvez pela inocência, ela estava pecando, mas ela não sabia. Mas então quando ela passa a ter o conhecimento da palavra de Deus, ela se liberta. Então faz o estudo bíblico, todas as igrejas têm que ter a escola bíblica dominical, o estudo bíblico, para as pessoas aprender a palavra de Deus, para que elas venham se libertar. A libertação não está quando o diabo sai. Isso não é a libertação, o diabo apenas saiu da pessoa. Não é quando o diabo sai, mas sim quando o Espírito Santo entra. Quando a palavra de Deus entra no coração das pessoas. Aí que é a libertação. Então quando você vai levando a palavra, o conhecimento, o estudo bíblico, as pessoas vão aprendendo, vai se alimentando da palavra, automaticamente ela vai se libertando, porque a palavra de Deus vai entrando no coração dela. Então eu peço a você, meu irmão, todos vocês que não enviou o seu nome, que eu estou aqui 7 anos orando por cada um de vocês. Graças a Deus está caminhando para 1000 nomes. Olha só, 1000 nomes já. Há pouco tempo atrás eu estava com 100, com 200 nomes. Olha só, e pessoas mandando de vários lugares do mundo. Pessoas enviando nome para me colocar no livro de oração. Então não fica de fora, porque você vai ser abençoado. Amém? Meu irmão, fique na paz. Que Deus te abençoe, você, sua casa e sua família. Porque Deus é contigo. Jesus te ama. Então não se esqueça as 3 coisas para você ser um vencedor. 3 coisas. É você ter fé. Fé é você crer no Senhor Jesus e você ter atitude. Então se você tiver essas 3 coisas, fé, crer e atitude, você é mais do que vencedor. Você vai receber a sua vitória. Amém? Fique na paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.